Sabendo o dia de sua morte, o que você faria? Amor, fé e esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Amados, o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 7, está escrito da seguinte maneira: Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, no versículo 3, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo de número 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Versículo 7. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Glória a Deus. Amados amigos e irmãos em Cristo, o texto lido se refere a Ezequias, rei de Judá. Seu nome em hebraico significa fortalecido por Deus. Após vencer uma intensa batalha contra o exército da Síria, Ezequias ele foi acometido de uma enfermidade e a notícia recebida através do profeta Isaías, naquela época, após ir ao palácio, era de que ele deveria colocar a sua casa em ordem, pois ele morreria. Meus amados amigos ouvintes da Palavra de Deus, diante desse cenário, Ezequias não viu outra saída senão buscar a face do Senhor. Ele virou o rosto para a parede, diz a Bíblia, e orou a Deus com um coração contrito e um coração quebrantado. Debaixo de intensas lágrimas, Ezequias clamava a Deus por misericórdia. Quando nós olhamos em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E foi o que aconteceu com Ezequias. Cada palavra e súplica, Deus ouvia lá do seu trono a oração sincera daquele rei que estava diante de uma situação que, humanamente falando, era impossível. A intervenção de Deus frente à oração de Ezequias foi imediata. A Bíblia diz, e os textos seguem, que enquanto o profeta Isaías possivelmente descia as escadas do palácio, ele ouviu a voz do Senhor determinando que voltasse e dissesse ao rei Ezequias que ele, o Senhor, havia ouvido a sua oração, que o rei seria curado daquela enfermidade e Deus lhe acrescentaria ainda 15 anos de vida. Louvado seja Deus. Meus amados amigos ouvintes da Palavra do Senhor, quando nós olhamos esse episódio, vimos aqui uma das grandes atitudes de Deus para com a humanidade. De acordo com a Palavra de Deus, Ele sempre avisa o homem antes de executar suas ações, principalmente seus juízos. E mandou Ezequias colocar a sua casa em ordem. Com certeza a casa não estava em ordem. Se Ezequias não tivesse orado, tomado uma atitude, ele teria mesmo morrido daquela chaga. Mas ele lembrou da misericórdia do Senhor. Ele lembrou de que o Senhor se deixaria ser achado. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12 a 13, a palavra de Deus nos diz: Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Glória a Deus. Meus amados amigos, mas o tema da mensagem é: sabendo o dia de sua morte, o que você faria? Qual seria a sua ação? No versículo 2 do texto que nós lemos, afirma que Ezequias virou o rosto para a parede. E quem não sabe o que é virar o rosto para a parede diante de uma angústia insuportável? Em nossa vida, meus amigos, há momentos em que nos vemos face a face com uma parede lisa e só Deus pode abrir uma porta nela. Quem vira o rosto quebrantado acha saída e sempre terá.
E Deus faz isso quando revelamos o coração através da humilhação, quando nós nos humilhamos diante do nosso grande Deus. Certa vez, eu li uma história na internet que falava sobre um farmacêutico que vendeu um remédio errado para uma adolescente. E segundo aquela história, esse menino havia ido a uma farmácia de manipulação, levando uma receita médica de sua mãe a fim de comprar o remédio. E chegando àquela farmácia, ele entregou a receita para o farmacêutico ali, e este colocou o vidro em uma sacolinha e o garoto pagou o devido valor, pegou a sacolinha e foi embora. E passado aproximadamente uns 10 minutos depois, o farmacêutico descobriu que havia cometido um grave engano, porque ele entregou um vidro que continha um princípio ativo fortíssimo, que se a mãe do garoto tomasse, ela morria imediatamente. E aquele farmacêutico entrou em seu carro imediatamente e passou por todas as ruas daquela redondeza, daquele bairro ali, procurando o garoto e não o encontrava. Enquanto isso, ele clamava a Deus e dizia: Senhor, tomai conta desse caso, porque eu não sei o que fazer, Senhor. E ele se humilhava ali dentro daquele veículo, clamando a Deus. E como não encontrou o menino, voltou para o estabelecimento comercial e minutos depois aparece o garoto na farmácia. Todo envergonhado, ele declara ao farmacêutico e diz para ele: moço, por favor, me dá outro vidro de remédio. Eu deixei aquele cair na calçada e quebrou e eu não tenho dinheiro para comprar outro medicamento e minha mãe precisa tanto desse remédio. E mostrou aquele embrulho molhado, como prova para o farmacêutico. E o farmacêutico, olhando para ele, deu um sorriso aliviado e entregou-lhe o remédio certo, com o coração cheio de gratidão a Deus. Deus ouviu o sincero clamor daquele farmacêutico. E quando nós olhamos a Bíblia lá em Lucas 11, capítulo 9, versículo 10, Jesus disse: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Glória a Deus. É o que diz a palavra do Mestre. Meus amados amigos, Ezequias resolveu buscar o Senhor até achá-lo, ou seja, até receber uma resposta do céu. Ele apresentou sua fidelidade a Deus. Naquele momento, em sua oração, ele falava de sua inteireza de coração ao andar nos caminhos do Senhor, sua retidão aos olhos de Deus, e ele ainda tem mais, ele revelou um coração quebrantado ao Senhor através do choro. Ao contrário de Esaú, irmão de Jacó, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 17, você pode conferir na Bíblia, diz que: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, diz a Bíblia, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. É o que diz a Bíblia Sagrada. As lágrimas que movem o coração de Deus, meus amados amigos, são as lágrimas do arrependimento e não as lágrimas do remorso, porque não acha o perdão de Deus aí. Além da cura, Ezequias também foi agraciado da parte de Deus com livramento dos inimigos. Naquela época, por amor a ele, Deus deu paz à cidade, defendendo-a por amor de seu nome e de Davi, a quem ele havia feito a promessa há muito tempo. Meus amados amigos, Ezequias, ele buscou ao Senhor. E você, o que você faria se chegasse a sua vez? Muitas pessoas processam os problemas em suas vidas de variadas maneiras. Muitos buscam a Deus, outros ignoram a ação divina, outros não acreditam no poder do Senhor conforme a sua palavra. Mas a resposta de Deus é a mesma, ontem, hoje e sempre, conforme Jeremias 29:13, que diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Glória a Deus. Em Isaías capítulo 66, versículo 2, escreveu o profeta: porque a minha mão fez todas essas coisas e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amigos, por mais que Deus tenha prolongado os anos de vida de Ezequias, um dia ele teve que morrer. Seu corpo voltou à terra como era e o espírito voltou a Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. No dia chamado hoje, convido você para que você tenha a oportunidade, através de Jesus Cristo, de receber não somente 15 anos ou mais de vida nessa terra, como ocorreu com Ezequias, mas eu convido você para uma vida para sempre com Ele em sua glória, com Jesus. Um dia todos nós deixaremos esse corpo e iremos deparar com a eternidade.
com ou sem Deus. Nós iremos para um desses dois lugares. E dependerá tão somente da decisão que nós tomarmos enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Aqui é o lugar de nós tomarmos a decisão. Portanto, faça hoje a sua decisão enquanto é tempo. A escolha é tão somente sua. Em João 3,16 disse Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Meus amados amigos ouvintes da palavra, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e de toda a sua família hoje e sempre. Amém? Se você gostou do vídeo, compartilhe para mais pessoas, porque com certeza essa mensagem vai ajudar alguém. Até a próxima. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Entregue sua vida a Cristo hoje. Amém.